Quero ver sempre no teu rosto essa felicidade, o teu sorriso iluminado, me faz tão bem, o teu astral pra se baixar. Muito boa noite a vocês, ouvintes, internautas, fãs, amigos, colegas, colaboradores e procuradores de ética. Aqueles que todas as quintas-feiras, a partir das 8h15 da noite, estão aqui conosco. A influencer Noemi Coelho e sempre um convidado especial. E a partir de agora, na sua tela, por todo o Brasil, através do YouTube, nosso FM Web, que você pode fazer a sua inscrição, dar um like de positivo e acionar o sininho. Também pelo Twitch em toda a Europa, Alemanha, Espanha, Itália, Irlanda e a Alemanha. Aqui na sua Web Rádio TV Nossa FM. Boa noite, Noemi Coelho, com mais um Ética da Manhã, o verdadeiro podcast, chama agora-se Eticast. Boa noite, Dedé. Boa noite, Amitrano. Bom que você está aqui. Boa noite você, meu convidado, meu ouvinte, internauta, fã e amigo da nossa FM, Rádio TV Web. Que bom que vocês estão aqui ouvindo a gente. Boa noite, bom dia ou boa tarde a você que vai assistir esse programa depois, querido amigo e pessoa, ouvinte que acompanha o podcast. Eu tenho alguns amigos que assistem posteriormente, porque a essa hora da aula, curso. Então, boa noite a você, querido amigo e seguidor do podcast. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do programa de hoje, porque é muito interessante. A gente vai falar com o nosso querido amigo Amitrano, mesmo Amitrano só. Amitrano é músico, cantor, ele é membro da ANAPALA, que é a Academia eu nunca sei de cor, mas é a Academia Pan-Americana de Letras e Artes do Rio de Janeiro. E é psicanalista, né? E vai falar com a gente sobre essa questão da psicanálise, da psicanálise, e vai nos falar sobre a psicanálise, que é uma coisa que é super... não vou nem dizer difícil de explicar, de entender, né? Mas é um assunto, é uma matéria que tem uma série de conceitos e conceitos. Então, a Mitrano vai nos dar informações, vai nos ajudar a entender o que é isso, né? Como foi que começou e como está agora, né? De Freud para cá, o que aconteceu, né? E vai nos convidar a fazer o curso que ele ministra de psicanálise, porque aí sim a gente vai realmente ver profundamente o que é psicanálise. Então, Amitrano, seja muito bem-vindo. Que bom que você está aqui para falar com a gente sobre psicanálise, que é uma coisa difícil, né? É uma matéria e é um assunto que sempre desperta muito de curiosidade, né? Desperta muito de questões. E que bom que você está aqui para falar com a gente sobre isso. Muito obrigada por ter vindo. Vamos lá, seja muito bem-vindo e traga esse conhecimento para nós. Eu que agradeço, Noemi, a você, a todos os ouvintes, né? Não só aqui do Brasil, mas, como disse aí o nosso amigo Dedé, de outros países também, que estão aí participando desse podcast. Eu quero dizer que é uma honra estar com você e a Noemi também faz parte da Academia Pan-Americana de Letras e Artes, né? Minha confreira lá na academia. Então, e é uma alegria também maior falar de um assunto como esse, que eu acredito que seja tão atual, que é a psicanálise, né? Como você me apresentou, eu sou músico, né? Sou cantor, sou artista, mas também exerço essa missão, eu traduzo como uma missão de ser psicanalista, de emprestar os meus ouvidos para poder ajudar outras pessoas que estão aí nos seus dilemas, né, passando por tantos problemas psíquicos, que é normal a todo ser humano, e a psicanálise ela é sempre atual, né? Ela está aí exatamente para isso. Nós podemos, assim, a grosso modo, dizer que a psicanálise ela é a terapia do inconsciente. Então,
de fato, é o inconsciente que dirige as nossas vidas. Então, nada mais importante, fundamental, do que ir lá na raiz dos nossos problemas e tratar os nossos dilemas e trilemas. Então, vou começar a fazer pergunta. Porque, assim, quando a gente vê no filme, isso é um jargão, é um meme. Né? Antigamente a gente chamava de jargão, agora a gente chama de meme. Né? Assim, e está nas tirinhas dos quadrinhos, está nos filmes, às vezes filmes de comédia, assim, é uma paródia. Né? O paciente deitado no divã, de costas para o terapeuta, né? O paciente está deitado aqui numa direção, o terapeuta está aqui atrás. Outro dia eu vi isso no próprio Fantástica Fábrica de Chocolate, que é um filme para criança, né? Está aqui o homem deitado aqui no divã e o terapeuta sentado numa poltrona aqui atrás, né? Com um bloquinho de notas, anotando, né? E a pessoa está lá falando e o terapeuta aqui atrás anotando. Então, esse é a imagem que se tem, né, do psicanalista, é essa, inclusive, porque está aí, né, nos desenhos, nos filmes. A psicanálise é isso, né? A prática da psicanálise é isso. Deixa a pessoa falar e você vai anotando. Exatamente, porque a psicanálise, ela não são duas pessoas conversando, na verdade, né? A psicanálise se difere de outras terapias exatamente por isso, porque a psicanálise é o próprio analisando aquela pessoa que busca análise, que está falando e ela está se ouvindo. Então, não há um diálogo, na verdade, entre o psicanalista e o analisando. O psicanalista ele tem uma função de parteiro, é como se ele fosse um parteiro. Todo o trabalho de parto é feito pela mulher, né? O parteiro está ali para auxiliar. Então, o psicanalista é aquele que está ali acompanhando o diálogo dessa pessoa, do ego dessa pessoa com o seu próprio inconsciente. E ele vai fazer pontuações ali nesse diálogo e trazer para esse analisando essas pontuações que são realmente assim decisivas para que ele possa se entender. Né? Porque o que difere, como eu disse, a psicanálise de outras terapias é porque a psicanálise ela é a terapia do inconsciente. Um exemplo que eu sempre dou na classe de formandos, né, é o seguinte: imagine uma pessoa que tem fobia de avião. E essa pessoa ela é um empresário que precisa voar semanalmente. Então, se ela procurar um psicólogo, o psicólogo ele vai tratar exatamente daquele medo de avião, daquela fobia. Vai ensinar essa pessoa uma maneira de relaxar, de voar mais tranquila. Né? Esse é o trabalho do psicólogo, porque geralmente a abordagem do psicólogo é fenomenológica. Então, ela vai se basear no fenômeno ali que apareceu, que é o medo de avião, e vai tentar tratar desse medo de acordo com a sua com a questão do momento do fenômeno. Se ela procurar um psiquiatra, o psiquiatra vai passar uma medicação para que essa pessoa relaxe durante o voo. Porque a abordagem psiquiátrica é farmacológica. Mas se ela procurar um psicanalista, o psicanalista ele vai entender e levar essa pessoa a entender que essa fobia de avião, na verdade, é só a ponta de um iceberg. Ela aponta para uma outra questão que está lá enraizada no inconsciente dessa pessoa e que encontrou um significante nessa fobia de avião. Então, quando você vai ao psicanalista, na verdade, você está tratando a raiz daquele problema psíquico. Aí você vai me perguntar, mas então as outras abordagens não são válidas? Claro que são. Toda abordagem é válida, dependendo do momento. Às vezes a pessoa precisa resolver essa fobia imediatamente, porque ela tem que voar amanhã, então é melhor tomar uma medicação. Né? Às vezes a pessoa precisa resolver num espaço de tempo aí de 2 semanas, é melhor, né, fazer no psicólogo. Mas se ela quer resolver essa questão da fobia
para sempre, né? Se ela quer realmente entender qual é a raiz desse problema, então melhor que ela faça a psicanálise, porque através da psicanálise, a raiz daquela fobia vai ser descoberta, vai se tornar consciente. O que estava no inconsciente vai se tornar consciente e ela vai ter oportunidade de resolver aquela fobia. Então, eu dei aqui uma diferença entre as 3 abordagens. Porque muitas vezes, Noemi, a gente trata de determinadas questões psíquicas de uma maneira, digamos, mais superficial e nós só deslocamos o problema. Então, às vezes, a pessoa tem essa fobia de avião, ela tomou uma medicação, ela realmente agora consegue voar de uma maneira mais relaxada, mas como ela não resolveu a raiz inconsciente daquela fobia, então essa fobia vai se deslocar para uma outra questão, um outro problema que vai se manifestar na vida daquela pessoa. Por isso que eu costumo dizer assim, eu sou convertido à psicanálise, né? Acredito na psicanálise, porque, inclusive, para você se tornar psicanalista, você precisa passar por análise. Eu acredito que seja a única, entre aspas, né, ciência que tenha esse pré-requisito. Você não faz um curso de direito e quando você vai entrar lá na faculdade, alguém fala, você já processou alguém? Você já foi processado? Não, então você não pode ser advogado, né? Você não faz isso. Mas a psicanálise é assim, para você fazer uma formação em psicanálise, você precisa ter passado pela experiência de psicanálise na tua vida. Então, é por isso que o curso Formação em Psicanálise da Escuta, que é a escola que eu dirijo, juntamente com a Lidu Amorim, minha mulher... Então, a Amorim a sua esposa que está aqui, batendo palminha, ela dirige a escola também. Obrigada pela audiência. Então, a nossa escola ela é baseada no tripé analítico, que é a teoria, a análise pessoal e a supervisão. Então, nós precisamos passar por esse tripé para que nós possamos... Oi? Para que nós possamos exercer a função de psicanalista. Isso é propaganda. Acontece. Menino insuportável. As horas mais escalafobéticas. Perdão. Vou botar aqui. Desculpe. Tranquilo. Então, você está falando que a pessoa precisa da teoria, da prática de análise ela mesma. Ela faz a análise dela mesma. Exatamente. E da supervisão. O que é a supervisão? Quando a pessoa já está quase se formando, né, atendendo, porque, na verdade, quando a gente fala formação, é uma coisa muito subjetiva, porque o psicanalista nunca se forma de fato. Tem um momento que ele é autorizado a atender, mas a gente está sempre em formação, né, porque as questões elas são constantes, né, a gente aprende constantemente. Então, quando você já está quase sendo autorizado a atender alguém, você atende uma pessoa sob supervisão. Então, vai ter um supervisor que vai acompanhar essa pessoa e é como se fosse um estágio que essa pessoa vai fazer. Eu estou me lembrando aqui de uma coisa. Eu não lembro mais, trabalhei já com psicólogos e com pessoas que seguiam a linha da psicanálise também. Eu acho, inclusive, assim, acompanhei algumas pessoas que tinham... Acompanhei, não, perdão, a palavra... Eu trabalhei com psicólogas, né, na empresa onde eu trabalhava. Essas pessoas, elas tinham, né, elas acompanhavam pessoas que trabalhavam com psicanálise. E o que eu me lembro, assim, essa supervisão parece que não acaba nunca, né? Como também a análise pessoal, né? Na verdade, nada acaba nunca na psicanálise, né? Então, por exemplo, eu faço análise até hoje, né? Todo mundo que atende faz análise, porque a análise é muito importante para nós, né? Quando a gente entende o valor da análise
E a vida é dinâmica, né? Os problemas, as questões, eles vão aparecendo a cada dia. Então, eu faço análise até hoje, faço supervisão, quer dizer, sou supervisionado e também supervisiono. Então, quem está nesse campo da psicanálise está constantemente ligado nesse tripé analítico, que é a teoria, estou sempre estudando, aprendendo novas coisas, análise pessoal, sempre análise, e supervisão. Isso é fundamental para você exercer a psicanálise de uma maneira saudável. Eu costumo dizer lá para os alunos, para os estudantes da escuta, eu digo o seguinte, que trabalhar com psicanálise equivale, por exemplo, a uma pessoa que trabalha em banco. Eu não sei se você conhece alguém ou já trabalhou em banco, mas quando a gente trabalha em banco, você já trabalhou? Então, quando você trabalha em banco, a gente lida com muito dinheiro, né? Passa muito dinheiro na nossa mão. E muitas vezes o nosso salário não corresponde àquilo que passa na nossa mão. Então, nós corremos o risco de ter assim, a ilusão de perder o valor do dinheiro. Não sei se eu estou sendo claro, né? Como passa muito dinheiro, a gente perde um pouco o valor do dinheiro. E a psicanálise é assim, você como lida com o inconsciente humano, né? com os problemas, com as questões inconscientes de outras pessoas, a gente chega a um ponto que acha que tudo é normal, né? Tudo é normal. Então, se você não tiver em análise, você corre o risco de embarcar num outro rio, no rio de outra pessoa. Por isso que o analista ele precisa estar sempre em análise, sempre estudando e sempre em supervisão. Inclusive, a supervisão, Noemi, ela não deixa de ser uma análise, né? Porque quando eu falo de alguém para outra pessoa, eu estou falando mais de mim do que desse alguém. Né? Tem até esse ditado que Freud disse. Quando falo de Pedro, falo mais de mim do que de Pedro. Não, falo de Pedro para Paulo. Quando Paulo fala de Pedro, ele fala mais de Paulo do que de Pedro. Né? Isso. Então, exatamente isso. Então, quando a gente fala de outra pessoa para alguém, nós estamos falando mais de nós mesmos. Então, a supervisão, ela também é uma análise. Né? E quando você fala do seu analisando, você está falando de você também. Isso é verdade. Então, a sua supervisão é uma... Mas era essa impressão mesmo que eu tinha. A supervisão do psicanalista era uma análise. Porque... Estou com um eco aqui. Vou falar um pouco mais baixo. Olha, Salles Moreno falou que esse é fera em psicanálise. Então, estou acreditando, Salles. Estou acreditando que eu estou falando. Obrigado, Salles. Estou acreditando. Salles é aluno da escuta. Muito obrigada pela presença, Salles. Então, voltando à coisa da supervisão, eu sempre achei que, minha opinião pessoal, sem ter a prática efetiva da psicanálise, eu sempre achei que a pessoa que faz supervisão, ou seja, você está acompanhando um caso, e aí você leva esse caso que você está acompanhando para a supervisão, então a pessoa que está fazendo supervisão, que vai analisar o seu comportamento, ela está efetivamente fazendo terapia com você. Exatamente. Essa é a minha opinião, pessoal. Agora você está confirmando isso, porque quando você está acompanhando o tratamento você está acompanhando o procedimento que alguém está fazendo, você está orientando, enfim, você está acompanhando o processo mental do terapeuta, você está supervisionando o consciente e o inconsciente desse terapeuta também. Então, você está tratando também esse inconsciente, né? Exatamente. É isso aí. Por isso que é muito importante que o analista esteja nesse tripé. Né, que ele participe de tudo. E, na verdade, quando você gosta da psicanálise, quando você adentra, né, nesse campo, você faz isso com prazer, isso passa a ser uma rotina na sua vida, não uma obrigação, né, mas um prazer, porque você sabe que isso faz diferença na vida de outra pessoa e na sua própria vida. Essa é a minha experiência pessoal. Isso é verdade. Faz diferença na vida da gente. Isso é
funciona, porque eu faço terapia também, e meu terapeuta também fala isso, né, que ele não tem respostas para... Enfim, ele não tem resposta no sentido de... Ele não tem um caminho para dar para os seus pacientes, né, para os seus clientes. Ele está ali para aprender junto, para caminhar junto. Né? Ele ainda não tinha usado essa imagem do parteiro, da parteira, mas eu acho que ele talvez se sinta desta forma, sem ter tido esta imagem ainda. A forma como ele fala é que ele trabalha muito e aprende. Ele aprende, às vezes ele agradece, assim, ele agradece as experiências que ele tem com os pacientes, né, que enriquecem a vida dele de uma maneira, né, que ele agradece as experiências que ele tem, né, de ver as pessoas crescerem, superarem, que ele também se supera coisas. Estou falando, sem citar nomes, né, de uma pessoa que ama o que faz. Né? Isso é muito importante. Outro exemplo sobre a psicanálise, Noemi, que eu sempre dou para a pessoa entender, né, a posição do psicanalista, é a seguinte. Uma vez eu estava assistindo na TV fechada aqui, esses filmes, esses documentários sobre natureza, né, sobre o mundo animal, e estava passando ali uma leoa, que ela teve um filhote, um único filhote. E filmando ali a leoa, o filhotinho, o nascimento do filhote, tudo a gente estava ali assistindo, e de repente, enquanto a leoa saiu para caçar, veio uma cobra e engoliu o filhote daquela leoa. E quando a leoa voltou, ela entrou em luto, né? Ela chorou de fato, ela procurou o filhote por todos os lados, farejou e não achou o filhote, ela ficou de luto. E aí eu fiquei pensando assim, mas peraí, tinha alguém filmando ali, né? A gente estava vendo tudo, inclusive viu a cobra entrar. Poxa, essa pessoa que estava filmando, ela não podia ter editado? Não, é exatamente isso. A função dessa pessoa era filmar e mostrar para o espectador como era o mundo animal. Não era se intrometer na natureza, nas questões da natureza. Então, eu costumo falar que o psicanalista é esse que filma. Né? A função do psicanalista não é aconselhar, não é dar direção, não é dar caminho, não é dizer casa ou separa, né, fica ou viaja, não é nada disso. A função do psicanalista é fazer com que a pessoa atinja uma maturidade psíquica que possa tomar decisões pessoais responsáveis e se responsabilizar por essas decisões. Então, essa é a função do psicanalista. Ele não dá conselhos, né? Ele observa e ajuda a pessoa, através da sua escuta, a tomar decisões responsáveis, de maturidade, e que ela mesma possa ser responsável por essas decisões que tomou. Então, é comum, às vezes, as pessoas falam assim, o meu psicanalista disse separa. Às vezes ele não disse separa, nem disse nada, mas a pessoa entendeu que era melhor separar e ela atribui isso ao psicanalista. Isso também é comum, porque a função do psicanalista não é se intrometer na vida de alguém, não é tomar decisões no lugar de alguém, porque as pessoas, hoje em dia, aliás, hoje em dia não, sempre, elas querem alguém que sejam responsáveis pelos seus atos. Né? Alguém que vai falar para eu separar, alguém que vai falar para eu casar, alguém que vai falar para eu viajar, para eu mudar de casa, mas essa não é a função da psicanálise. O papel da psicanálise é levar a pessoa a tomar suas próprias decisões e arcar com essas responsabilidades. Isso é maturidade. A função da psicanálise é fazer uma pessoa adentrar no mundo adulto. Não sei se eu expliquei bem. Sim, claro, é a pessoa amadurecer, mas através... Como é que é esse processo de amadurecimento? É através do autoconhecimento, é através da pessoa descobrir aquilo que ela tem dentro de si.
Porque amadurecer é o desejo de vários saberes desejam que a pessoa amadureça. Mas como que a psicanálise vai fazer isso? Ela vai acompanhar a pessoa nas questões pessoais, fazendo com que a pessoa descubra aquilo que ela tem dentro de si e, enfim, elimine pulsões infantis, trabalhe pulsão de morte. Vamos lá, como é que a psicanálise vai tratar isso? Como é que ela vai trabalhar com isso? Então, a psicanálise ela trabalha sempre através da escuta, né? E da associação livre. Então, o que é associação livre? A pessoa vai para o setting analítico, ela deita no divã. Hoje em dia nem se deita porque muitas sessões de psicanálise são online. Então, a pessoa pode deitar na sua própria casa, ali. O analista geralmente desliga o vídeo para que a pessoa não fique vendo, apenas ouvindo e se ouvindo. Então, através dessa escuta, quando ela começa a se auto-escutar e é pontuado pelo seu analista, ela pode, então, perceber as questões íntimas dela em que ela precisa amadurecer. Eu vou dar um exemplo aqui, obviamente sem citar nomes. Eu trabalho com psicanálise desde 1996, né? Então já tem alguns anos aí. Um homem me procurou para fazer análise e começou a falar mal da sua mulher, e era uma questão conjugal. E falava mal. De repente, ele falou assim: eu sempre falo para minha mulher, mãe, você não deve agir assim. Então, quando ele disse mãe, esse foi um ato falho. Mas esse ato falho foi uma expressão do inconsciente dele. Porque o que é a análise? É a terapia do inconsciente. Então, o inconsciente sabe que ele está naquele momento, naquele local, no local próprio, para se manifestar. E ele ali se manifestou. Ele disse mãe e continuou o discurso dele, só que ele não percebeu que ele disse mãe. Então, qual é a função do analista? O analista é um parteiro. Ele está ali ouvindo o discurso daquela pessoa e devolve para aquela pessoa aquilo que ela disse. Então, eu falei para ele: você percebeu que você disse mãe? Por que você disse mãe? Então, nesse exato momento, ele parou e a análise mudou o rumo. Ao invés dele falar mal da mulher, ele começou a falar da relação maternal que ele teve e das expectativas que ele tinha em relação à sua mãe. E ele mesmo chegou à conclusão que essas expectativas que ele tinha em relação à sua mãe, ele não podia atribuir à sua companheira, à sua mulher. Então, quer dizer, a análise ela sempre parte pelo viés do inconsciente. É na manifestação do inconsciente que a gente consegue se ouvir, né? E, através disso, detectar em nós mesmos as questões que nós precisamos de maturidade. Você né, pontuou que tinha falado mãe, quer dizer, não é uma coisa assim, não é uma escuta infinita. Existe uma interação em que você ajuda, né, o paciente, o cliente, a perceber, né, a interagir com aquilo que está dentro dele. Ele não fica lá infinitamente falando. Por isso que eu digo que o analista é o parteiro, né? Porque o parteiro tem a sua função, faz força, não é isso? Agora respira. Então, o parteiro tem a sua função e o analista tem essa função. Só que em análise, a gente não está preso ao discurso egóico, ao discurso do ego. A gente quer ouvir o inconsciente. É uma diferença, porque o analisando, ele chega no setting psicanalítico com um discurso editado. Igual a gente edita um vídeo, uma foto. Então, ele já sabe o que ele vai falar, ele sabe o que ele vai dizer, o que ele vai pontuar. Ele já parte de casa, muitas vezes, com esse discurso editado. Mas esse discurso editado não serve. Então, o analista ele tem que ter uma experiência para poder ouvir o inconsciente dessa pessoa. O inconsciente ele se manifesta sempre através dos atos falhos,
como foi o caso desse homem, através dos sonhos, né, que é uma manifestação do inconsciente, através dos xistes. O que é xiste? Xistes são aqueles gracejos, aquelas piadas, né, aquela anedota que às vezes a gente conta no meio de uma conversa, também é uma manifestação do inconsciente, através da transferência. Então, o inconsciente ele se manifesta de muitas maneiras. E o analista ele tem que estar atento a essas manifestações do inconsciente. Eu falo sempre para os meus alunos como que é o ouvir do analista. Imagine, Noemi, sabe aquelas esteiras de aeroporto em que passam as malas? Né? Que as malas vão passando ali. Imagina uma esteira dessa, só que em vez de passar malas, passa obras de arte. Né? Vão passar esculturas, quadros, várias obras de arte estão passando ali. Só que, de repente, você está olhando passar aquelas obras de arte, você vê que uma delas está sem cabeça. Aí você pega essa obra sem cabeça. Você vê que tem um quadro borrado. Aí você pega esse quadro borrado. Vê que tem uma escultura de cabeça para baixo. Você pega essa escultura. Então, essa esteira onde estão passando as obras de arte são a fala do analisando. O analista ele não tem que se preocupar em olhar para cada obra de arte. Ele tem que se preocupar em pensar aquelas que estão com defeito. Entende? Aquelas que está sem cabeça, o quadro que está borrado, a escultura que está de cabeça para baixo, são essas obras de arte que ele tem que pensar. Então, esse é o discurso do inconsciente. Né? O analista ele não tem que se prender ao discurso egóico editado que uma pessoa traz em análise, mas ele tem que estar atento a ver as falhas desse discurso, porque é nessas falhas que é uma expressão do inconsciente, é o inconsciente escapando. E quando o inconsciente escapa, a gente então pinça e devolve para a pessoa. Olha essa escultura sem cabeça. Olha esse quadro borrado. Né? Então, essa é a função do analista, é pegar essa fala do inconsciente. Que lindo exemplo, Amitrano. Que lindo exemplo. Agora eu vou pedir só um instantinho do tempo, que a gente passou um pouquinho da hora. Eu tenho que chamar o estúdio, chamar o Dedé, mas isso é só um minutinho. A gente já volta já para retomar essa imagem. Dedé, de volta ao estúdio. Estamos apresentando Ética do Amanhã, todas as quintas a partir das 8h15 da noite aqui na sua web rádio TV Nossa FM. A transmissão é simultânea para o nosso site nossafm.net, também para todo o Brasil, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, considerando Acre, Rondônia, Amazonas, Manaus, Goiás, Tocantins, Acre, Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, na Rádio Formigão FM, na cidade de Barcelona, Minas Gerais, Sergipe, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e também em São Paulo, na Unifaté em São José dos Campos, e no Rio de Janeiro, na Bangu FM e na Rádio Coisa Nossa. Ética do Amanhã. Produção e apresentação Noemi Coelho, quintas, 8h15 da noite. Aqui, na minha, na sua, na nossa web, rádio e TV Nossa FM. Obrigada, Dedé. Vou aproveitar, antes da gente retomar, vou aproveitar para agradecer ao Wagner Azevedo Pereira, meu amigo, que está dizendo aqui boa noite a todos. Estou aqui acompanhando desde o início e, como sempre, a música de hoje está muito bom. Parabéns pelo programa. E a Mitran, pela explicação da psicanálise. Meu amigo Wagner, ele é dicionarista, né? Está aqui acompanhando enquanto ele está trabalhando, fazendo dicionários e está apreciando muito, com certeza. Obrigada, Wagner. Obrigada pela presença aqui com a gente. Obrigada mesmo. Obrigada a todos, né, que estão aqui com a gente. Então, Mitran, adorei essa imagem, né, da esteira que vai passando as obras de arte e
psicanalista vai prestando atenção naquela questão com defeito, que é onde vai entrar o trabalho da psicanálise mesmo, né? E agora, sim, e como que é isso? Quando você mostra para o seu cliente, né, que tem aquele defeito ali, o que acontece normalmente? O que acontece no geral? O cliente, da mesma forma que ele chegou com um discurso pré-concebido, assim, preparado, armado, quando você apresenta ele, olha, está aqui esse quadro borrado aqui, ele resiste, ele... imagino que resista, né? Mas ele resiste, aceita, ele... vai de analisando para analisando, né? Mas existe muita resistência, né? Geralmente, quando isso acontece, é uma hora de dar um corte na análise, né? De encerrar aquela sessão, né? É bom que a pessoa vá para casa para refletir. Porque outra coisa, né? Eu falo assim, análise não acontece no setting psicanalítico, no consultório, por exemplo. A análise é como um time de futebol, um jogo. O jogo tem 2 tempos, cada tempo tem 45 minutos. Mas no final do primeiro tempo, você tem 15 minutos ali de descanso. E nesse descanso, você também está jogando. Por quê? Você está recebendo instruções do seu técnico, né? Você está falando com o seu time. Então, quando você sai do consultório, é como se fosse o fim do primeiro tempo. Você vai para casa, mas você está jogando. Porque é nesse momento que você vai continuar a sua autoanálise, né? Então, geralmente, quando acontece uma demonstração, né, de uma manifestação do inconsciente, é uma hora boa para poder ali cortar a sessão e que a pessoa saia dali com essa reflexão, né? Porque com certeza aquilo vai gerar na cabeça da pessoa e ela mesma vai chegar às suas próprias conclusões. Porque é como um sonho, sabe, Noemi? Se você tiver um sonho e alguém der uma interpretação, embora não seja esse o papel do analista, interpretar, quem interpreta é o próprio sonhador, mas se alguém der uma interpretação do seu sonho que não seja, você sabe que não é. Mas quando aquilo salta, né, no seu inconsciente, fala assim, é isso, é verdade. Então, quando o corte do psicanalista é preciso, com certeza aquela verdade vai se manifestar no inconsciente da pessoa. Agora eu vou aproveitar essa deixa, porque é preciso ter, né, muita sabedoria, muita experiência para fazer esse corte com essa perfeição que você está falando. E às vezes, agora eu vou entrar com a questão ética, nem sempre o profissional é tão bom ou tão preparado. Às vezes ele não faz um bom trabalho. E talvez, não sei se você já viu isso aqui, passou por um mau terapeuta, né, um mau profissional, e acabou sendo mais prejudicado do que ajudado. Né? A ética profissional existe. Nem todo profissional é bom. E tem aqui uma Andréia, que também agradece as explicações, né? As explicações que conseguem atingir os objetivos. Quando eu crescer, eu quero ser assim, que nem ele. Obrigado, Andréia. A análise se presta a esses chegar ao que está nos perfis, exatamente. É isso mesmo. Mas, ainda assim, nem o profissional está bem, não tem a habilidade, não tem, sei lá, não aponta. Aí entra uma coisa que está muito em conformidade com o tema do seu programa, né, que é a ética, né? E como a psicanálise no Brasil, ela é livre, né? A psicanálise é livre, ela não é um curso superior, não é um curso MEC, nada disso. Ela é ministrada em sociedades psicanalíticas. Então, muitas sociedades, elas não exigem o tripé psicanalítico que foi colocado por Freud,
que é a própria análise pessoal, a teoria e a supervisão. Isso é essencial, né? Esse tripé, para se formar realmente um psicanalista, alguém que realmente tem experiência, ele tem que ter passado pela sua análise pessoal, né? E conhecer vastamente a teoria psicanalítica, ou pelo menos passar a vida estudando sobre isso, e estar em supervisão. Então, quando esse tripé é observado pelas escolas psicanalíticas, assim, é muito mais fácil a gente confiar num profissional. O que acontece é que muitos profissionais, eles às vezes passam por uma teoria fraca, né? Às vezes eles recebem um curso pelo e-mail, acessam um curso gravado ali e conhece aquela base da teoria psicanalítica e se auto-intitula psicanalista. E isso realmente é um problema, porque essa pessoa não passou pelo divã, ela não passou pela análise pessoal, ela não passou pela supervisão e tem um fraco conhecimento da teoria psicanalítica. Então, mas só que essas pessoas, elas não se sustentam, né? É difícil um psicanalista que realmente não seja psicanalista, seja fraco, se mantenha por muito tempo exercendo nesse papel de psicanalista, né? Então, o que prova realmente um psicanalista também é o tempo, né? Porque quando a pessoa ela está em análise, ela fez tudo direitinho e continua estudando, ela continua por muitos anos exercendo essa missão, né, que eu digo, e sendo reconhecido por outras pessoas. Então, o próprio tempo faz esse papel, né, de separar o joio do trigo. Beleza, isso. Que coisa boa. E vamos lá, e você tem uma escola, né? Você ensina isso, você tem essa responsabilidade. Passar adiante a teoria, né? Você dar a supervisão, né? Você, enfim, talvez também fazer a análise de algum estudante, né? Fazer, enfim, fale sobre a sua escola. A nossa escola chama-se Escuta, que é a sigla de Escola de Cultura e Tratamento Analítico, né? Eu não estou sozinho nessa missão, nesse empreendimento. Estou com a Lidu, estou com o professor Renato Almeida, com o professor Francisco Severo. Nós somos oriundos da Sociedade Freudiana, né? E a gente deu aula há alguns anos numa sociedade freudiana e depois, então, decidimos ministrar, né, a psicanálise através da escuta, fazendo essa escola. Então, essa escola ela funciona, tem 2 tipos de curso, né? Tem o presencial, tem aulas uma vez ao mês, e uma vez ao mês online, a semipresencial, né? Presencial e online é meio a meio, e tem o curso 100% online, mas ao vivo pelo Skype. Então, sempre um curso ao vivo, e é exigido no nosso curso que a pessoa passe por esse tripé. Ela tem que estar em análise, ela tem que estar em supervisão, ela tem que conhecer a teoria. Então, isso é a base da escuta, é exatamente isso. E está aberto a todas as pessoas que desejarem, né? Só me procurar, ou procurar um dos professores, depois eu posso deixar o contato, e a gente vai ter o maior prazer de explicar, de fazer uma entrevista, para que analisar realmente, né, esse desejo de se tornar um psicanalista. Isso que bom, né? Que essa possibilidade de acesso não é tão difícil, não é uma coisa assim tão, não há tantos muros como para outras coisas, né? Agora, a teoria é a coleção de Freud, são as obras completas de Freud, eu imagino. A teoria Sim, todos o os conhecimento 50... do ensino de Freud e não só de Freud, né? Assim, a nossa escola, por exemplo,
ela estuda muito sobre Lacan, né? Porque Lacan era freudiano, na verdade. Lacan, eu costumo falar que Lacan está para a psicanálise como Lutero está para o cristianismo, né? Então, Lutero fez o quê? Uma reinterpretação da Bíblia, né? Dos ensinos de Cristo, né? Digamos assim. E Lacan, ele fez uma reinterpretação dos ensinos de Freud. Então, Lacan mesmo dizia: vocês dizem que são lacanianos, mas eu sou freudiano, né? Porque Lacan ele estudava os ensinos de Freud e ali, através dos ensinos, ele trouxe outra perspectiva a respeito desses ensinamentos de Freud, porque eu digo assim, Freud ele era médico, né? Ele era neurologista, e tinha uma visão muito científica, né? E vamos dizer, Lacan também, embora fosse médico, né, psiquiatra, mas Lacan tinha uma veia assim lírica, né, artística, romântica. Então ele fez esse favor de muitos ensinamentos de Freud, ele colocou nessa questão mais filosófica, digamos assim, que são muito importantes, né, para a gente poder entender a mente humana. Mitrano, falando em vertente mais romântica, você tinha me dito que existiam músicas que tinham um viés psicanalítico bem aflorado, bem, né? bem aflorado. E eu fiquei pensando que músicas seriam, e agora que a gente está conversando, aí eu pensei assim, eu me lembrei de algumas, mas assim, acho que são as músicas mais femininas, né? Tipo, aquele Atrás da Porta, algumas músicas assim mais de... Não sei, que músicas seriam essas? Fala um pouco disso. Eu posso tocar um pedacinho de uma? Claro, por favor. Então, por exemplo, dá para ouvir o violão aí? Tem uma música do Fagner, né, que é Revelação. Essa música ela é muito psicanalítica, porque ela fala sobre a volta do recalcado, né? Aquilo que estava recalcado lá no teu inconsciente, que você queria esquecer, e de repente aquilo volta. E ela assim: um dia vestido de saudade viva, faz ressuscitar. Casas mal vividas, camas repartidas, faz se revelar. Quando a gente tenta, de toda maneira, dele se guardar, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Quando a gente tenta, de toda maneira, dele se guardar, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Volta a incomodar. Volta a incomodar. Então tá aí, Revelação de Fagner, né? Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Então, é o retorno do recalcado. Eu costumo falar, aliás, não sou eu, né? É um jargão comum da psicanálise, que a melhor maneira de você esquecer uma coisa é lembrar. Porque quando você quer esquecer e não quer lembrar, aí você não esquece. Então, a melhor maneira é você lembrar e elaborar aquilo que você viveu. Desculpa. Demonstrando que essa gente de verdade
sempre buscando. Eu ouvi outro dia uma frase, uma dessas frases, né, tipo, uma frase feita, que a negação leva à identificação. Quando você nega alguma coisa, você se identifica com ela, você... Negar é se identificar, né? Coisa cresce dentro de você. Sim. E às vezes a gente nega aquilo que está dentro de nós mesmos, né? Pois é, acho que eu quis falar exatamente isso, né? Você nega exatamente porque você se identifica, né? Porque você sabe que tem aquilo dentro de si. Essa parte da inveja, ela é identificação, né? A gente inveja o semelhante, conhece que o outro tem aquela coisa que é igual. Você acha que não tem, você reconhece, só pode reconhecer porque existe algum reflexo dentro de você. Exatamente. Que legal. Que lindo, ainda somos agraciados com o som de Amitrano. Obrigada, é isso mesmo. Tivemos essa bênção, né? essa graça de ouvir. Depois, quando estiver quase no final, se você me permitir, eu queria mostrar uma música autoral, que também tem um cunho bem psicanalítico. Por favor, claro, ainda temos um pouquinho de tempo. Antes disso, eu vou tirar uma dúvida, porque eu fiquei pensando naquela música Atrás da Porta do Chico Buarque, que eu achei também que era não seria psicanalítica, mas era uma coisa assim. Como você veria essa música Atrás da Porta, né? O Chico, ele é uma pessoa bem ligada à psicanálise. Inclusive, eu tive uma experiência interessante. Eu fui num sebo e comprei um livro de psicanálise. E quando eu comprei, o livro estava dedicado ao Chico Buarque. Ou seja, o livro foi do Chico Buarque, né? Então, o Chico é uma pessoa muito ligada à psicanálise. Aquela música dele, O Que Será Que Será? Ela, na verdade, ela está falando sobre o id, né? O inconsciente, sobre aquilo que Lacan chamava de isso, que é o que não se nomina, é isso, o que se manifesta em nós. Então, o que será, né? Que não tem governo, nem nunca terá, que não tem juízo, né? Que ninguém vai conter, né? Então, essa música, ela fala claramente ali do inconsciente humano. E essa música Atrás da Porta é uma música realmente, como aquela também dele, Trocando em Miúdos, também, que fala sobre um fim de relacionamento, né? Fala de um momento muito triste, mas que todos nós passamos, né? Que, de alguma maneira, que é a desilusão amorosa, né? Então, ainda mais quando se tem uma união, um casamento, né? E se desfaz. Então, é uma música realmente muito densa e tensa, né? Que Elis Regina interpretou também de forma brilhante, mas que demonstra ali o que uma pessoa passa, especialmente no caso de Atrás da Porta, uma mulher, né? Quando é ali deixada por alguém, etc. Mas são experiências que todos nós, alguma vez na vida... Aí eu vou parafrasear lá o Vinícius de Moraes, que diz que quem já passou por essa vida e não sofreu pode ser mais, mas sabe menos do que eu. Exatamente, são coisas da vida, sim, e que o Chico colocou lindamente, e é verdade, né? Essa experiência do fim do relacionamento, da forma como ele descreve, é belíssima. Ele descreve com toda a poesia de um poeta, de um cantor, que expressa daquela maneira belíssima. Mas eu tinha pensado nessa Atrás da Porta por causa da dor que a mulher expressa, né? Enfim, vamos lá. Temos mais alguma música para... Então, eu vou tocar uma música... Eu vou tocar autoral logo para... Tem várias, né? Você quer alguma outra? Não, tocar um pedacinho também. Segue. Vai ter tempo ainda para autoral? Temos. Então não sei. Calcula aqui, a gente está uns 5 minutos ainda. Acho que talvez não tenha tempo para várias músicas. Então eu vou no autoral aqui, que é uma música que chama-se Plenamente Eu.
E essa música é a seguinte, né? A gente não nasce pela nossa vontade, a gente nasce pela vontade do outro. E a gente recebe um nome que a gente também não escolheu, né? Nasce numa família que não escolhemos, a gente ganha até um time de futebol, né? Nada a gente escolheu, a gente já vem todo pela vontade do outro, pelo desejo do outro. Mas chega um momento da nossa vida que nós temos que tomar uma decisão de sermos nós mesmos. Então eu fiz uma música como uma sátira, mas é bem legal para que a gente tome essa decisão, chama-se Plenamente Eu. Plenamente eu, plenamente eu, cansei de ser quem não quero, para agradar quem não me merece. Por isso, para ser bem sincero, me larga, me deixa, me esquece. Cansei de ser educado, não grite, não xingue, não berre. Então lhe deixo um recado, se dane, se lixe, se ferre. Plenamente, 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 plenamente. Cansei de ser o bom moço que só é ferido e não fere. Eu vou além do que posso, me aguarde, meu bem, me espere. Eu curto tudo que é ritmo, swing, repente, bolero. Pra mim vai estar mais que ótimo, se faço tudo o que quero, plenamente, 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 plenamente. Obrigado. Essas músicas estão no Spotify, é só procurar lá, Mitrano. Spotify lá também. Perfeito. Exatamente. Obrigada por mostrar, por dividir isso com a gente aqui. Plenamente eu, é isso mesmo. Acho que você descreveu maravilhosamente. Tem mais uma, ainda temos mais dois minutos. Ok, eu vou tocar mais uma do Fagner aqui. Só um pedacinho. Quando penso em você, encho os olhos de saudade. Tenho tido tanta coisa, menos a felicidade. Correm os meus dedos longos em versos tristes, invento. Tem aquilo a que me entrego, já me dá contentamento. Pode ser até amanhã, sendo claro feito dia, mas nada do que me dizem me faz sentir alegria. Eu só queria ser do mato com gosto de framboesa, pra correr entre os canteiros e esconder minha tristeza. Ainda sou tão moço pra tanta tristeza. Deixamos de luz e cuidemos da vida. Se não chega a morte, coisa parecida e nos arrastamos sem ter vista viva. São as águas de março, fechando o verão e as promessas de vida no meu coração. Obrigada.
Amitrano. Poxa, que coisa maravilhosa. Eu estou aproveitando, você, mostrando aqui, né? Aqui, ó, @escuta_escola. Que coisa boa. Você Isso, trouxe no Instagram, escuta escola. É o Instagram da Escuta. O meu telefone para contato, posso deixar aqui? Claro, claro. Então, 21 98254 7348. Esse é o telefone da Escuta. Vou repetir, 21 98254 7348. Então, quem tiver interessado em psicanálise, não só para fazer psicanálise, também para estudar psicanálise, entre em contato comigo. Querido, vou começar a me despedir, porque a gente está encerrando. Vou agradecer muito a sua presença. Que bom que você esteve aqui, trouxe todas as informações de psicanálise, nos brindou com a sua música, com o seu canto. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vai voltar em breve. André te aplaude. Salles Mourão disse que é muito bom. Eu agradeço muito. E aviso aos telespectadores, aí, aos ouvintes, que em breve vai estar aqui de volta, novamente, para falar com a gente de um outro assunto importantíssimo também. E, se Deus quiser, mais e mais. Aqui, eu não sei qual desses telefones aqui. Acho que nenhum deles é o teu. Esse telefone aqui, 982547348. É o telefone da Escuta. Pode. Então, a nossa FM aproveitou. Obrigada, Dedé, por ter colocado o telefone aí. Muito obrigado. Querido, muito obrigada. Obrigado, Noemi. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigada a todos. Obrigada, Dedé. Liduína, obrigada a todos. Agradeço muitíssimo. E volta ao estudo. Que bom que você veio, viu? Vamos voltar. Muito obrigado. Logo, tá bom. Tá aqui de novo. Obrigado pelo convite. Com o maior prazer. Obrigado, Dedé, a todos vocês. Tchau, Obrigada. tchau. Nossa FM! Tá sempre junto e misturado com o seu povo. Fecha a conta. Assim terminamos mais essa edição maravilhosa de quinta-feira do Ética do Amanhã. O verdadeiro podcast agora chama-se Eticast. Produção e apresentação Noemi Coelho. E hoje o convidado especial foi o cantor Amitrano, psicanalista. Você quer ligar, participar lá do Escuta? É só anotar este número. Fique aí, ó. 021, prefixo do Rio de Janeiro, 982547-348. Repetindo, o prefixo do Rio de Janeiro, 021 98254-7348. Obrigado a vocês, ouvintes, internautas, amigos, fãs, colaboradores, aqui da minha, da sua, da nossa FM Rádio TV Web, que toda quinta-feira traz a você Noemi Coelho, a influencer, para o Ética do Amanhã. Boa noite a todos e daqui a 13 minutos, 9h30 da noite, temos Alimento da Noite com a Bispa Silvana Bidon. Tchau e até a semana que vem com mais Ética do Amanhã. Essa vontade de quem vai vencer na vida. Eu tô contando, sei que Deus está contigo. Teu coração não cabe dentro do teu peito, que está lotado, transbordando de amigos. Você tem sempre uma palavra.